Vamos dar continuidade ao tema do mês. Iniciamos no domingo passado o estudo sobre o presbiterianismo. Na ocasião, vimos o aspecto histórico, oferecemos um panorama sobre o presbiterianismo e hoje vamos conversar sobre a nossa identidade doutrinária, aquelas doutrinas ou características teológicas que diferenciam a igreja presbiteriana das demais igrejas evangélicas. Muito bem. Pediu ajuda, a colaboração do pessoal e da projeção para compartilhar conosco as imagens. Enquanto isso, nós queremos saudar as pessoas que nos visitam. Há alguém que nos visita pela primeira ou segunda vez? Creio que sim. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos em nosso meio. O pessoal está localizando ali o arquivo, está chegando ainda, a internet é lenta, obrigado. Pode passar para o seguinte. Esses são os tópicos que estão sendo explorados nesse mês. No domingo passado vimos o aspecto histórico, hoje vamos conversar sobre os elementos doutrinários distintivos ou específicos da teologia presbiteriana ou reformada, e, se Deus quiser, no próximo domingo, sobre o sistema de governo e, finalmente, sobre a cosmovisão, isto é, como a nossa teologia deve influenciar a nossa visão acerca de questões como aborto, polarização política, eutanásia, depressão e tantos outros temas do dia. Muito bem, que Deus nos abençoe na compreensão do tema, no aprendizado da sua palavra. Pode passar para o slide seguinte. Toda tradição eclesiástica, isto é, toda denominação ou movimento, tem marcas que lhe são próprias. São essas marcas que lhe conferem identidade. Assim como as pessoas, as igrejas também têm a sua identidade. Por exemplo, os batistas praticam o batismo de adultos por imersão. Essa é uma marca essencial no mundo batista. A igreja batista, ela não batiza crianças. Ela não batiza por aspersão, isto é, a água não é aspergida, não é derramada sobre a cabeça da pessoa, como fazem os presbiterianos. A pessoa tem que ser imersa, afundada. Tanto é assim que, em muitos templos batistas, existe um batistério, uma piscina, uma pequena piscina, na parte frontal, normalmente, dependendo do templo, atrás do púlpito, de tal maneira que, quando as pessoas são batizadas, se abrem as cortinas, a igreja, as pessoas nos bancos podem contemplar, podem testemunhar a descida às águas. Os pentecostais, independente da placa, independente se é a Assembleia de Deus, se é a Igreja Quadrangular, são aqueles que creem na contemporaneidade de todos os dons espirituais. Pastor, traduza isso. São aqueles que creem que todos os dons mencionados no Novo Testamento, dom de línguas, dom de profecia, dom de revelação, são para todas as épocas, inclusive para a presente época. Então, eles creem na atualidade, na vigência de todos os dons espirituais. Existem outros grupos que não pensam assim, que entendem que alguns dons cessaram, que Deus deixou de manifestar alguns dons segundo a sua vontade. Por exemplo, a igreja congregacional. Eu sei que alguns não conhecem, nunca ouviram falar da igreja congregacional, mas outros já ouviram falar. Principalmente no Rio de Janeiro e em Pernambuco, é uma denominação evangélica muito forte. Na igreja congregacional, o sistema de governo é o sistema congregacionalista. O que isso quer dizer? Que é o mesmo das igrejas batistas e de outras igrejas evangélicas. Isso significa que cada igreja local tem a sua autonomia,
tem a sua independência. Então, vamos pensar, tomar como exemplo o mundo batista, que tem como princípio de governo o congregacionalismo, assim como a igreja congregacional. Tem a igreja batista, né, em determinado bairro, uma igreja local, e sobre a igreja local está a convenção batista, que pode ser municipal, regional ou nacional. Aquilo que a convenção batista, o órgão que está acima das igrejas locais, decide, não tem caráter determinante, não tem caráter impositivo, não tem caráter... Não é exigido das igrejas locais que elas acatem aquilo que a convenção decide. Ou seja, aquilo que a convenção decide é recomendado às igrejas locais, diferente da igreja presbiteriana. Aquilo que o presbitério, que é o equivalente no mundo presbiteriano, a convenção decide, é regra, é lei, não existe a opção de não acatar. Então, no mundo congregacional, eles não abrem mão da autonomia de cada igreja local. Então, eu poderia mencionar várias outras igrejas, vários outros movimentos dentro da família evangélica e pontuar as características próprias. Mas isso aqui é suficiente para nos oferecer uma ideia. E os presbiterianos? Quais são as características que lhe diferenciam dos demais evangélicos? Aquelas marcas que são distintivas, específicas deles. É isso que nós vamos estudar hoje. Eu sei que alguns já conhecem essa matéria, se tivessem que fazer uma prova, iam tirar um 10, mas outros precisam, não é, repassar esse assunto. Alguns são novos na igreja presbiteriana, ou mesmo vieram de outros contextos evangélicos e ainda estão se acostumando com algumas normas. É por isso que nós estamos, nesse mês, conversando sobre o presbiterianismo, seja no aspecto histórico, seja no aspecto doutrinário, como é hoje, e depois o aspecto do governo e, finalmente, da cosmovisão. Muito bem. Tem uma frase desse livro, esse livro tem um título bastante pretensioso, mas é um livro que é muito bom e tem se tornado um best-seller, uma obra muito vendida, o que todo presbiteriano inteligente deve saber. Alguns aqui já leram, é um livro muito didático, é um livro muito agradável, é um livro bastante instrutivo, esclarecedor. Nesse livro, os autores, Adão Carlos e Alderi Matos, dizem, na página 9, uma das coisas mais importantes para todo grupo é ter consciência clara de sua identidade e objetivos. A identidade tem a ver com as raízes, a história, as características distintivas. Os objetivos são uma decorrência disso. À luz das raízes da identidade, das convicções básicas, são estabelecidos os alvos, as prioridades, as maneiras de ser e viver no mundo. Muito bem. Então, quando a gente fala de doutrinas cristãs, a gente pode classificar, grosso modo, as doutrinas cristãs em 3 grupos. Aí tem uma pirâmide na imagem, certo? Na base, nós temos aquelas doutrinas que são aceitas por todos os cristãos, mesmo aqueles que não são evangélicos, como, por exemplo, os católicos romanos e os católicos ortodoxos ou gregos. Quais são essas doutrinas que os católicos, por exemplo, aceitam, assim como os evangélicos? Trindade. Deus subsiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Os evangélicos aceitam, os católicos aceitam, os católicos romanos, os católicos ortodoxos. Outra doutrina que é aceita por todas, segunda vinda de Cristo. Jesus voltará, todos os cristãos aceitam. Também outra doutrina, de que após a vinda de Cristo, uns estarão no paraíso, no céu, né, para usar uma linguagem bíblica, e outros no inferno. Também essa doutrina é aceita por todos. Vamos para um segundo grupo de doutrinas, aí a parte do meio da pirâmide. Aquelas doutrinas que não são aceitas pelos católicos, que são aceitas somente pelos evangélicos ou protestantes. A gente está, de baixo para cima, afunilando a pirâmide. Por exemplo, salvação pela graça.
Justificação somente pela fé. A Bíblia como única regra de fé e prática. Os católicos creem que a Bíblia é regra de fé e prática, mas eles não creem que é a única, porque ao lado da Bíblia eles aceitam a tradição e o Papa como fonte de autoridade. Por isso é que a gente coloca aqui Bíblia como única regra de fé e prática. Essas doutrinas, salvação pela graça, justificação somente pela fé, a Bíblia como única regra de fé e prática, são aceitas somente pelos evangélicos. Pode ser da Bleia, pode ser os irmãos batistas, podem ser os irmãos da Igreja Presbiteriana Independente, todos aqueles grupos, todas aquelas igrejas que fazem parte da chamada família protestante ou evangélica, reconhecem, aceitam essas doutrinas. Mas existem aquelas, a gente está chegando agora no topo da pirâmide, que são aceitas somente pelos presbiterianos. Quais são essas? Pacto entre Deus e o seu povo. Existe um pacto cuja iniciativa dele é de Deus. Essa doutrina, a doutrina da aliança, a teologia do pacto, ela é própria dos presbiterianos. Batismo dos filhos dos crentes. Ainda que existam outras igrejas, como a luterana e a anglicana, que batizam crianças, normalmente essa doutrina, pelo menos no contexto brasileiro, é mais associada aos presbiterianos. Por quê? Porque a igreja anglicana e luterana não são tão populares, não são tão comuns, fáceis de se encontrar como a igreja presbiteriana. Por exemplo, quem aqui já viu uma igreja luterana, já viu o templo? Obrigado. Mais da metade nunca viu um templo luterano. Quem aqui já viu um templo anglicano? Diminuiu, viu? Obrigado. A maioria nunca viu um templo anglicano. Então, mesmo que luteranos e anglicanos também pratiquem o batismo de crianças ou de filhos de crentes, no contexto do Brasil, certo? A igreja presbiteriana é mais conhecida, né, por defender essa doutrina. A predestinação é o mesmo caso do batismo dos filhos dos crentes. Existem outros grupos que também aceitam a predestinação, que a gente vai explicar hoje, mas é como se fosse o sinal, né, dos presbiterianos. É como se fosse assim a doutrina pela qual, às vezes, aqueles que não são presbiterianos dizem: olha, eles são da predestinação, eles defendem esse negócio aí. Às vezes as pessoas colocam dessa maneira. E o governo da igreja pelos presbíteros, governo presbiteriano, certo? A igreja ela é governada não por bispos, não por apóstolos, não pelo povo, mas por presbíteros, ou seja, pessoas escolhidas do povo, da membresia, que governam a igreja. É isso que a gente vai estudar no próximo domingo, se Deus permitir. Então, no que diz respeito às doutrinas bíblicas ou doutrinas cristãs, a gente pode encontrar doutrinas que são aceitas por todos os cristãos, doutrinas que são aceitas pelos evangélicos, de uma forma geral, e as doutrinas específicas do presbiterianismo. Tudo bem até aqui? Acordados ainda? Alguns, não é? Outros estão lutando aí, tudo bem, faz parte também. Às vezes a noite foi difícil, não é? Se dormiu mal, não é não, Cleus? Cleus está acordadinho, né? É porque ele está concordando comigo. Não estou mandando indireta para o Cleus, não. A Ivani deixou ele dormir bem essa noite. Pastor, se eu quisesse aprofundar meu conhecimento nesse assunto, além da reflexão de hoje, pode passar para o slide seguinte, tem alguns livros muito bons que podem nos auxiliar. Tem um clássico, aquele ali, do John Mackay, né? O modo, traduzindo, né, o modo de vida presbiteriano. Existe uma versão dele em espanhol, essa amarelinha aqui, que foi, né, traduzida, né, como o sentido presbiteriano da vida. Essa está disponível na internet. Então, se você colocar no Google El Sentido Presbiteriano de la Vida, que é o título da obra em espanhol, você vai encontrar, e você bota esse título e o nome Mackay, basta o sobrenome Mackay, aí você vai ter acesso ao link, e se alguém não lê inglês, o espanhol, não é um português mal falado,
né? É claro que nos países de fala hispânica eles dizem o contrário, né? Que o português é um espanhol mal falado. Mas aqui a gente puxa a sardinha para a nossa brasa. Dá para a gente encarar o espanhol. John Mackay é um autor clássico, né? Ele foi um escocês que serviu como missionário no Peru no início do século passado. Por muitos anos viveu nos Estados Unidos, onde ocupou cargos muito importantes. E na década de 50 do século passado ele foi presidente da Aliança Mundial de Igrejas Reformadas, que é o órgão mais representativo da família presbiteriana e reformada. Então, ele conhecia bem o presbiterianismo escocês, porque ele era escocês. O campo missionário, que ele havia servido no Peru, e antes de ser presidente da Associação Mundial de Igrejas Reformadas e Presbiterianas, ele havia sido presidente da Junta de Missões Estrangeiras da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Então, ele lidou com missionários que estavam espalhados por todas as partes do mundo, missionários presbiterianos. Então, ele tem esse livro que é um excelente material para a gente entender o espírito, a forma de ser, a identidade presbiteriana. Pastor, mas eu quero comprar aquele livro que está em português. Então, a nossa editora publica O Cristão Presbiteriano, esse da capinha verde aí do Sean Michael Lucas. Certo? Muito bom livro. Ele contempla o aspecto histórico, ele contempla o aspecto doutrinário, e ele também contempla o aspecto de questões atuais. E aquele outro que a gente já mencionou, que é o que todo presbiteriano inteligente deve saber. Vamos, então, às doutrinas específicas, distintivas dos presbiterianos. Teologia do pacto. Pastor, o que isso significa? Quando se fala da doutrina da aliança, da teologia do pacto. Por exemplo, na Confissão de Fé de Westminster, que é um documento que explica a fé, a interpretação bíblica dos presbiterianos, nós lemos no capítulo 7. Tão grande a distância entre Deus e a criatura que, embora as criaturas racionais, seres humanos, lhe devam obediência como ao seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Eu vou traduzir o que foi dito aí, né, porque a linguagem da confissão de fé é um pouco rebuscada. Está dizendo o seguinte, que existe uma distância tão grande entre Deus e o ser humano, e esse Deus ele é santo, ele é eterno, ele é perfeito, e o ser humano é pecador, corrompido, que é impossível que o ser humano, por si mesmo, consiga algum favor, alguma bem-aventurança, algum benefício da parte de Deus por ele mesmo. Ou seja, o que a gente recebe de Deus é por graça. É por isso que quando você recebe um presente, você, mamãe, se já recebeu o presente hoje, ou se ainda não recebeu o presente hoje, vai receber pela fé, tenha fé, quando você recebe o presente, você diz obrigado, eu agradeço. Em espanhol é gracias. Você está agradecendo, porque é um presente. Se você tivesse comprado, você não teria a obrigação, por educação, de dizer obrigado, porque você está comprando algo que lhe custou. Mas como é de graça, como é uma dádiva, como é algo que não lhe custou, você agradece. Voltando aqui ao texto. O primeiro pacto feito com o homem era o pacto de obras. Adão e Eva, quando foram colocados no jardim, Deus colocou, certo, bênção pura, não tinham que plantar, não tinham que cultivar, as árvores já estavam plantadas, só tinham que administrar. Aí Deus concedeu regras. Vocês podem comer de todas as árvores, do fruto de todas as árvores, mas tem uma árvore que vocês não podem comer. Quer dizer, Deus deu liberdade, mas liberdade tem limite. Quando a mamãe e o papai falam assim, você pode sair, pode ir, mas tem a horinha de voltar. Está colocando um limite. Esse pacto, antes de Adão ter pecado, se chama pacto de obras, na linguagem da confissão de fé. Nesse pacto, foi a vida prometida a Adão, quer dizer, se você obedecer, você vai ter vida, se você desobedecer, vai ter a morte.
e nele a sua posteridade. Ou seja, Deus deu diretrizes, estabeleceu leis para Adão e Eva. Se eles obedecessem, a humanidade, os descendentes seriam abençoados. Se eles desobedecessem, os descendentes, nós também colheríamos as maldições decorrentes da desobediência deles. Em teologia também, às vezes, se usa o conceito de solidariedade da raça. Pastor, traduz esse negócio, esse bicho. É a ideia de que a raça humana está representada em uma pessoa, no cabeça. Se o cabeça acertar, o resto da galera, beleza. Mas se o cabeça tropeçar, o resto também vai pagar as consequências. Muito bem, voltando ao texto. Então, foi prometida a vida a Adão e a sua posteridade sob a condição de perfeita obediência pessoal. O homem, tendo se tornado pela sua queda, quer dizer, Adão desobedeceu, incapaz de vida por esse pacto, como ele desobedeceu, ele foi expulso do jardim e ele conheceu a morte. Morte tanto no sentido físico como no sentido espiritual, porque ele passou a ficar distante de Deus. O Senhor dignou-se, o Senhor decidiu fazer um segundo pacto, geralmente chamado de pacto da graça. Por quê? Porque agora já não dependia da obediência do homem, das suas obras, dependia da livre iniciativa de Deus. É de graça, é favor imerecido. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos, e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los e habilitá-los a crer. Isso é o que diz a confissão de fé na sua maneira de interpretar a Bíblia. Pastor, mas eu gosto mesmo, eu não tenho nada contra a confissão de fé, mas eu prefiro Bíblia. Então, Bíblia você vai ter. Agora, qual é a base para a teologia pactual? Não dá, mas para a teologia pactual. Ou seja, da onde o pessoal que escreveu a confissão de fé, baseado em que eles chegaram às conclusões que nós acabamos de ler? Na própria Bíblia. Notem o que Deus diz em Gênesis 17, 7, quando Deus falou a Abraão: estabelecerei a minha aliança. Aliança é o mesmo que pacto. Entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Não à toa, Abraão é chamado no Novo Testamento, em Romanos, de pai da fé. Ele é pai de todos aqueles que creem. Pastor, eu não sou judeu, tinha até vontade de ser. Mas eu não sou, eu sou mesmo lá do Brasil, lá do interior da Bahia, lá do Acre, lá de Goiás, lá do Pará, lá de Minas, do Paraná. Não tem problema, meu irmão. Não depende do local onde a pessoa nasceu, do país, do RG, do passaporte. Porque é por graça. Povos de todas as línguas, raças e nações são alcançados pela graça bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos a descendência espiritual de Abraão. A promessa de Deus a Abraão é que nele, a partir dele, seriam benditas, abençoadas todas as nações da terra. Estou mentindo? Estou dizendo algo que não esteja na Bíblia? Vocês sabem que não. Vamos a uma outra passagem. Eu poderia ler aqui centenas de versículos, eu vou ler apenas 3. Segundo, quanto a mim, isso está em Isaías 59, 21. Esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem de teus filhos, nem dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Notem que aqui essa palavra de Deus dada através de Isaías fala o meu espírito. Essa é uma referência ao Espírito Santo. Por isso que a pessoa só é convertida quando Deus a visita com o seu espírito. É o Espírito Santo que transforma o nosso coração de pedra, duro, em coração de carne. Não quer dizer que vai ser uma carne de filé mignon macia. Às vezes é carne de pescoço. Dura, meu amigo. Tem que cozinhar muito para amolecer. Ou seja, vai ter que se santificar, vai ter que crescer na graça. Certo? A conversão é o início, não é
o ponto final, não é a linha de chegada. Não é aquela bandeirada, sabe? Essa semana falaram muito do Ayrton Senna, né? Completou 30 anos, completou 30 anos da morte dele, né? Fórmula 1, né? Quando o carro chega em primeiro lugar lá, cumprindo as voltas, a bandeirada, não é? Então, a conversão é o início da caminhada. Todos nós aqui somos obra em construção. Tem uns que já estão mais ajeitadinhos, hein? Pela graça de Deus. Tem outros que são amados, são queridos, mas precisam trabalhar mais, precisam ser mais azeitados pelo Evangelho. É ou não é assim, gente? Alguns produzem a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Se a salvação é por graça, não depende de nós, a santificação envolve a nossa participação. A santificação é esse processo que a gente pode comparar a uma estrada de mão dupla, na qual Deus oferece suas bênçãos e dispõe suas bênçãos por um lado, e nós temos que trabalhar, nos esmerar para crescer na graça do Senhor Jesus Cristo a cada dia. Terceiro versículo, vós sois os filhos dos profetas. Pedro pregando em Atos, ou seja, após a ressurreição de Cristo. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Há ou não há, eu lhes pergunto, uma aliança entre Deus e o povo dele? Há uma aliança entre Deus e a sua igreja. É por isso que nós falamos da teologia pactual, da doutrina da aliança. Eu vou resumir tudo isso da seguinte maneira. O pacto de Deus com o seu povo, ou aliança da graça, se a gente preferir, é uma expressão também muito bonita, tem sido confirmado ao longo da história da redenção, ou seja, desde que Deus colocou, desde a queda de Adão e Eva, né, eles pecaram, aí Deus os expulsou do paraíso, do Éden, e Deus deu instruções para ele. E falou do descendente da mulher, e esse descendente da mulher é a pessoa bendita de Jesus. Desde então, até a volta de Cristo, é muito tempo, hein? Isso é o que a gente classifica como história da redenção ou história da salvação. De Adão, depois que pecou, até a volta de Jesus, ao longo dos séculos, ao longo da história, Deus ratificou, Deus confirmou o pacto dele com o seu povo várias vezes. Por isso, às vezes, nos livros de teologia, fala assim, pacto adâmico, aquele pacto que Deus estabeleceu com Adão, fala do pacto noaico. Qual é o sinal mais visível do pacto que Deus fez com Noé? O arco-íris. Deus prometeu que jamais voltaria a destruir a humanidade, a castigar o mundo com água. E como evidência da sua palavra, como sinal da sua promessa, Deus estabeleceu o arco-íris. Uma manifestação linda do poder de Deus, que alguns grupos, infelizmente, em nossa época, usam para outra finalidade. Depravada, corrompida, pecaminosa. Muito bem, pacto noaico, pacto abraâmico, pacto mosaico, que Deus fez com Moisés, mas na realidade Moisés foi o mediador entre Deus e o povo, o pacto davídico. E, quando nós participamos da Santa Ceia, normalmente nós lemos as palavras que Jesus proferiu por ocasião da sua última ceia. Jesus fala do sangue da nova aliança, não é? É o novo pacto. Em resumo, são diferentes maneiras que a Bíblia utiliza para dizer que existe um pacto, um relacionamento amoroso entre Deus e o seu povo. A teologia bíblica é, portanto, de caráter pactual. Somos o povo da aliança. Pastor, os outros evangélicos não creem nessas verdades? Creem. Mas eles não falam tanto disso. Quem mais fala do assunto doutrina da aliança, da teologia pactual, são os reformados, são os presbiterianos. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, uma marca da nossa teologia, uma marca diferencial, é a teologia do pacto ou doutrina da aliança. Isso tem implicações, várias implicações para a nossa vida. A aliança de Deus com o seu povo tem sinais.
Um deles, a gente já mencionou, é o arco-íris. Antes de Cristo, qual era a marca, qual era o sacramento, o meio de se ingressar na igreja? Era a circuncisão. Então, o menino lá, ao 8º dia de vida, ele era circuncidado, a operação de fimose, 8º dia de vida. Vamos supor que um egípcio, que um sírio, que uma pessoa de uma outra nacionalidade, já adulta, se convertesse ao Deus de Israel e quisesse fazer parte da família da aliança. Adulto tinha que ser circuncidado. Isso antes de Cristo. E após Cristo, o sinal passou a ser o batismo com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a ordem de Jesus, a grande comissão, ir por todo mundo, pregar o Evangelho e batizar a toda criatura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que lhes tenho ensinado. Então, desde a ressurreição de Cristo, não mais para o povo da aliança, para o povo de Deus, que vai muito além do povo judeu, não mais praticamos a circuncisão. No lugar da circuncisão entrou o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o sinal do novo pacto, da nova aliança, ou da nova etapa na história da redenção, se assim você preferir. É por isso que batizamos nossos filhos, independente da idade. O batismo, assim como a circuncisão, não salva, mas sela. Deixa eu esclarecer esse ponto aqui, porque é uma das doutrinas mais mal entendidas no meio evangélico. E vocês que fazem parte da igreja presbiteriana devem entendê-la. Batismo não salva, nunca salvou, nunca salvará. Nem batismo de criança, nem batismo de adulto. Pastor, se o batismo não salva, por que a gente batiza? A gente batiza porque é um sinal, é um rito de iniciação na igreja. O batismo marca a inserção, a introdução, o início da participação da pessoa na família da aliança. Pastor, mas eu entendo, pastor, eu gosto mais do batismo de adultos. Por quê? Porque a pessoa toma a iniciativa de ela mesma declarar. Deixa eu te explicar uma coisa. Tanto o batismo da criança como o batismo de adulto é realizado à base da fé. Fé de quem? Do adulto dele mesmo. E da criança? Da fé dos pais. Quando os pais trazem o pequeno ou a pequena para ser batizado ou batizada, os pais creem que Deus tem poder para abençoar aquela criança através dos meios que ele próprio estabeleceu na sua palavra. Quer dizer, se os pais cumprirem, fizerem bem o dever de casa, a criança vai ser abençoada, vai ser beneficiada, justamente pelas promessas que Deus revela em sua palavra. Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for velha, não se desviará dele. Então, o batismo, ele não salva, o batismo com água. Mas ele é importante, por quê? Porque Deus estabeleceu ele. Ah, pastor, mas eu prefiro que o meu filho, quando ele tiver a idade própria da razão, ele faça. Deixa eu te falar uma coisa, irmão ou irmã, no amor de Cristo. Você, como pai, você, como mãe, toma muitas decisões todos os dias pelos seus filhos. Você decide o que eles vão comer. Você decide onde eles vão estudar. Você decide em que ambientes ele vai frequentar. E você não pode decidir qual vai ser a religião que você vai ensinar para eles? Então, quando os pais trazem os filhos para serem batizados, eles estão fazendo isso à semelhança dos judeus que no Antigo Testamento levavam o menino de 8 dias para ser circuncidado. O menino com 8 dias, ele já tem condições de responder por ele? Óbvio que não. Mas o compromisso, quando uma criança é batizada, o compromisso é assumido entre os pais e Deus. A criança é um elemento passivo. Agora, se quando essa criança um dia for adulta, ou adolescente, ou jovem, tivesse convertido, já entender sobre o sacrifício de Cristo, ela faz a sua pública profissão de fé. Ela confirma aquilo que os seus pais juraram por ocasião do batismo
dela. Nas igrejas reformadas, naquelas igrejas de tradição europeia, em vez de usar a expressão pública profissão de fé, usam a expressão confirmação. Confirmação. Por quê? Porque os filhos estão, na idade própria, confirmando as promessas que os pais, os juramentos que os pais fizeram quando os apresentaram outrora. O pacto de Deus conosco é a base da nossa fé. Isso é edificante. Podemos crer em suas promessas. Vou dar um exemplo bíblico. Lembram de José no Egito? José, pouquinho antes de morrer, encarando a morte face a face, diz a Bíblia, José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus os visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Essa é uma das passagens, na minha perspectiva, mais lindas da Bíblia, né? O povo de Israel estava ali no Egito, certo? José era então governador do Egito, e José, velhinho, ele exigiu um juramento dos seus compatriotas. No dia que Deus os visitar e vocês forem para a terra prometida, vocês vão levar meus ossos, porque eu não faço parte desse povo aqui. Muito bem. Por que José exigiu que os israelitas jurassem que levariam seus ossos? Porque ele cria na promessa que Deus havia feito aos seus antepassados. No mesmo capítulo 50 de Gênesis, no versículo 24, nós lemos, eu morro, José dizendo, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ora, Abraão havia vivido mais de 200 anos antes de José. Aquilo que Deus havia prometido a Abraão, José conhecia, e ele cria que a promessa feita a Abraão, confirmada a Isaque, confirmada a Jacó, seu pai, um dia se cumpriria. Se passaram 400 anos. 400 anos não são 40 dias. Não são 4 anos. Não são 40 meses. 400 anos, é quase a idade do Brasil. Aí Deus se lembrou, viu a aflição do seu povo, teve misericórdia do seu povo e disse, é a hora do povo sair do Egito e ir para Canaã. O povo, quando saiu do Egito, levou os ossos de Moisés. Os ossos de José na época de Moisés. José creu, acreditou na promessa de Deus. Um dia estaremos com Cristo no paraíso. Como sabemos? Porque Cristo prometeu. Na sua última ceia, ele disse, digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Como nós sabemos que um dia estaremos com Cristo? Porque Cristo prometeu. Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Então, a doutrina do pacto, a teologia da aliança, ela fortalece a nossa fé. Ela reforça a nossa confiança que Deus tem o controle da história e por mais que não tenhamos resposta para muitas questões que surgem, Ele não perde esse controle e um dia Jesus voltará para que a obra iniciada seja consumada. Tudo bem? Vamos lá? Aqui 2 livros, né? Quem quiser se aprofundar na questão da doutrina pactual, o livro Cristo dos Pactos, do Palmer Robertson, e o livro Aliança da Graça, do pastor Boanerges Ribeiro. Vamos ao tópico seguinte, tulip. Eu acredito que a maioria de vocês já ouviu falar dos 5 pontos do calvinismo. Já ouviram falar, pessoal, dos 5 pontos do calvinismo? Por que que os 5 pontos do calvinismo são conhecidos como tulip? Porque isso vem da língua inglesa. Tulip é o acróstico, são as primeiras letras das expressões que aparecem em língua inglesa. Então, tem lá o T. O T tem a ver com o quê? Certo? Com depravação total. Vocês sabem que em inglês o adjetivo vem antes do substantivo, certo? Então, o T de depravação total, T de total, U de eleição incondicional, incondicional em inglês começa com U, o L de expiação limitada, o I de graça irresistível e o P de perseverança dos santos. Pastor, o que essas expressões significam? É isso que nós vamos ver agora. Vamos para o slide seguinte. Pode passar, por favor? Depravação total. O que isso significa?
Vamos à Bíblia primeiramente? A Bíblia afirma, por exemplo, em Romanos 3:23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Salmo 51, declaração de Davi: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Quer dizer, antes de ser concebido, não era nem zigoto, não era nem embrião. O espermatozoide do pai de Davi ainda não havia se juntado ao óvulo da mãe dele. Ou, quando isso aconteceu, a partir daquele momento, ele, antes de ter vindo ao mundo, ou seja, ainda no ventre materno, na verdade, antes de ter conhecido a luz do dia, ele já foi concebido em pecado. Por quê? Porque o seu pai e a sua mãe eram pecadores. Efésios 2:1 diz que Deus nos deu vida, Ele vos deu vida, estando vós mortos os nossos delitos e pecados. Então, isso significa dizer que não existe ser humano que tenha nascido puro, neutro, limpo. Pastor, mas meu filho é tão bonitinho, pastor. Ô, pastor, como é que o senhor faz uma afirmação, uma declaração dessa? É um anjinho, só se for caído. Quem aqui é pai sabe que criança é pecadora. Por favor, me desminta. Já miudinho, já pronta. E se você vacilar, ele coloca o que não deve na boca. Ele puxa o cabelo do irmão ou da irmã. Ele te desobedece e te enfrenta, te afronta. E se você for do estilo bobão, banana, você aceita que a criança bata em você. Se você não tolher, se você não limitar, se você não educar, se você não puser limites, acabou, meu filho. Perdeu. Sabe o galho da goiabeira? O galho da goiabeira, quando está verde, você modela, você molda, você dobra ele. Se o galho secar, filho, tenta dobrar o galho da goiabeira, quebra. Então, todos nascem pecadores. Obviamente, gente, dizer isso no mundo do século XXI, mundo em que predomina a agenda do politicamente correto, que você não pode dizer a verdade para não ofender as pessoas, obviamente isso soa uma heresia. Só que a gente prefere ficar com o que a Bíblia diz. Porque se a gente não reconhecer, se a gente não identificar patologia, enfermidade, a gente não vai valorizar o remédio é Jesus Cristo. Por isso é que ele afirma. Ele afirma o quê? Que ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Até porque se houvesse alguém que fosse são, Jesus não teria sido enviado para morrer em nosso lugar. Por que que Jesus, por que que o Espírito Santo teve que gerar, teve que trabalhar no ventre de Maria para que Jesus fosse concebido? Por que que Jesus foi fecundado, por assim dizer, pelo Espírito Santo no ventre de Maria? Porque se ele tivesse nascido de uma relação natural entre José e Maria, ele herdaria o pecado como eu e você herdamos de nossos pais. Mas para que ele não conhecesse o pecado, foi o Espírito Santo que gerou em Maria o bendito fruto, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro ponto, depravação total. Todas as áreas da nossa vida, corpo, certo? Você olha para uma criança, rapaz, que força, que energia. Certo? A pele é uma beleza, hein, gente? Quando a criança se corta, se acidenta, a recuperação, a reconstrução dos tecidos é uma maravilha. Meu amigo, depois dos 40, meu amigo, recuperação é coisa difícil. Ruga, cabelo branco, perda de cabelo. Você já não tem a mesma vitalidade de sempre. O pecado atingiu a nossa natureza física. O pecado atingiu o intelecto. Muitas vezes a inteligência do homem é usada para o mal. O pecado atingiu a nossa vontade.
Segundo ponto, calvinismo, eleição incondicional. O que significa, pastor? Traduza para nós. Vamos à Bíblia primeiro. O que diremos, pois? Romanos capítulo 9. A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Em uma frase, o que significa eleição incondicional? Deus escolhe quem Ele quer. Ele decide abençoar uns com a salvação e não abençoar e não agraciar outros com a salvação. Ah, então ele foi injusto com os demais? Não, porque eles são pecadores. Não é que ele foi injusto com os demais, é que ele foi misericordioso com aqueles que foram salvos. Porque os que foram salvos também mereciam, por suas obras e condição, o inferno. Mas Deus, aprove a Deus, por razões que Ele não nos revela, agraciar uns com salvação e deixar de agraciar outros com a mesma salvação. Isso é muito difícil para muitas pessoas. Por quê? Porque elas foram formadas sob a seguinte perspectiva, sob a seguinte ótica, principalmente desde a Revolução Francesa, quando entrou na pauta do mundo a questão dos direitos humanos. Elas foram formadas na pauta de que os seres humanos são bons, que eles são iguais, e que não pode haver diferenciação de pessoas. Como elas são, como nós, elas não, né? Nós somos formados nessa mentalidade, a gente naturalmente faz o movimento de estender esse raciocínio a Deus. De tal maneira que muitas pessoas pensam assim, se Deus salvou uns, Ele tem a obrigação de salvar outros. Não. Ele salva quem Ele quer. Por quê? Porque Ele é soberano. Agora, lembre-se, você não tem uma maquinazinha de detectar predestinado. Ah, pastor, eu tenho uma máquina aqui, um instrumento que eu jogo o instrumento à luz, aparece uma luzinha na testa da pessoa e eu fico sabendo se ela foi escolhida ou não. Ninguém sabe disso. Somente Deus conhece, porque Ele escolheu, Ele sabe quem são seus escolhidos. Essa é a eleição incondicional. Por que incondicional? Porque não depende da condição humana, não depende da pessoa. A Bíblia diz em Romanos 9 que os gêmeos não eram nascidos, Esaú e Jacó, e Deus decidiu, antes que fizessem qualquer coisa, amar a Jacó e se aborrecer de Esaú. Essa doutrina humilha o ser humano. Por quê? Porque diz assim, Deus está dizendo, a decisão é minha, não é das pessoas. Não depende de quem quer ou de quem corre melhor. Tem um hino, não é? Sempre vencendo, muito vitorioso. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que servem junto ao Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor. Ou seja, é por graça, irmãos, é por graça, é favor imerecido. E se você faz parte do povo da aliança, agradeça a Deus, porque é por graça. Terceiro ponto, expiação limitada. O que isso quer dizer? Que a morte de Cristo é suficiente para salvar todas as pessoas, para remir todos os pecados do mundo, mas é eficaz, eficiente apenas para as suas ovelhas. O que Jesus diz em João capítulo 10? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Até aqui, tudo bem, não é fácil de aceitar. Mas vós, aí Jesus disse para os judeus, para aqueles que naquele momento se opunham a ele, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Palavras de Jesus, ele está dizendo que uns são ovelhas, ouvem a sua voz e o seguem, e outros não são ovelhas, e portanto não reconhecem a voz do bom pastor que é Cristo. O que é expiação limitada? Expiação é sinônimo de salvação. Significa que a morte de Cristo, os benefícios, as bênçãos decorrentes do sacrifício de Jesus na cruz, essas bênçãos são destinadas
as pessoas que Deus escolheu, as pessoas a quem Deus decidiu conceder essa graça por misericórdia, não é por merecimento. Porque se fosse por merecimento, aqui todo mundo estaria no sal, no inferno. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque se fosse por obra, isso aqui ia ser uma carnificina, meu amigo, ia ser uma arena. Ia ser um coliseu para cada um querer mostrar que é melhor, que é superior, que é mais inteligente, que é mais lindo, que é mais importante que outro. Não. A glória pertence somente ao Senhor Jesus. Quarto ponto, graça irresistível. O que isso significa dizer? Que aqueles a quem Deus decidiu salvar, no tempo que o Senhor determinou, eles vão se render, eles vão se prostrar. Não tem como resistir à mão poderosa de Deus. É uma força invencível. Pastor, a base bíblica para isso? Muitas. Eu vou ler uma. Porquanto aos que de antemão conheceu, ou seja, aos que de antemão amou, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, isto é, aos que ele escolheu antes da fundação do mundo. A esses também chamou, ou seja, um dia a pessoa responde de maneira positiva ao chamado, ou à chamada do Evangelho. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Na mente de Deus, aqueles que foram escolhidos já estão glorificados. Aqui na realidade nossa, que é uma realidade terrena, porque nós temos começo, meio e fim, temos início, né? Nascemos e um dia morremos, nós sabemos que a obra de Deus está em desenvolvimento. Porque aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la, há de completá-la. Mas na mente de Deus, o decreto já foi estabelecido, aqueles que foram escolhidos para Deus já estão glorificados. É uma outra perspectiva, é a perspectiva da eternidade. A Bíblia diz em Apocalipse 13 que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Mas na história nossa, que é a história humana, ele foi morto há mais ou menos 2000 anos atrás. Então, a graça irresistível significa o quê? Que quando é para ser, é. Paulo, perseguidor da igreja, havia se alegrado com a morte de Estevão, indo na estrada para Damasco. Cai. Não do cavalo, como eu pensava. Porque o texto bíblico não diz que ele estava no cavalo. Cai. Fica cego. Deus converte aquele perseguidor em pregador. E ele passa a ser um pregador e a sofrer pela causa do Evangelho. Inclusive recebe um espinho na carne, que a gente não sabe em que consistia, para que não se envaidecesse porque havia recebido revelações extraordinárias. É graça, irmãos. Último ponto, perseverança dos santos. Aqueles que são escolhidos podem até balançar. Balança, mas não cai. Trepida, pode passar por crises, pode ter épocas de frieza espiritual, mas não perde a salvação. Por quê? Porque a salvação não foi adquirida, alcançada por obras humanas. Se tivesse sido alcançada por obras humanas, teríamos muitas razões para nos preocuparmos, porque ela poderia ser perdida. Como a salvação foi dada por Deus, aquele que começou a boa obra, ele garante, ou seja, aqueles que são do rebanho de Deus, as ovelhas do Senhor, por mais que às vezes sejam teimosas, elas não escapam das suas mãos. A base bíblica, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como diz o Pentecostal, amém, igreja? Amém. Gostou, Arthur? Em 2, né? Você também gostou, não é, Arthur? Alguém já disse que talvez melhor do que dizer perseverança dos santos, fosse dizer preservação dos santos. Por quê? Porque aqueles a quem Deus converteu e salvou, Ele preserva.
Ele dá graça para que perseverem até o final, para que morram no Senhor. Ainda que às vezes morram longe da igreja, porque às vezes acontece isso. A pessoa, quando morre, ela está longe da igreja visível, da comunhão dos santos. E alguns, às vezes, no leito de morte. Lembra do ladrão, daquele ladrão da cruz? Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Na perspectiva nossa, humana, foi salvo aos 48 do segundo tempo. Na perspectiva nossa, mas na de Deus, já estava salvo desde a eternidade. Por quê? Porque havia sido escolhido. Então, uma coisa é a eleição, atenção. Muita gente se atrapalha e se complica aqui. Uma coisa é a eleição, a predestinação. Isso Deus decidiu antes da fundação do mundo, na eternidade. Uma outra coisa é a conversão, o dia em que a pessoa vai reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Tem gente que se converte ainda pequeno, na adolescência. Há casos de crianças, que a gente sabe, né, na vida adulta, que a pessoa dá o testemunho, ela conheceu o Senhor ainda na fase da infância. Tem gente que se converte, é convertido na fase adulta. Tem gente que vai se converter na velhice, na melhor idade, na terceira idade. Tem gente, como ladrão da cruz, que vai se converter ali, né, na última, meu amigo. Então, uma coisa é a predestinação, a eleição, antes da fundação do mundo. Outra coisa é quando o ato da eleição vai se concretizar na história, que é a conversão, que é a regeneração. Está claro isso? Esses são os 5 pontos do calvinismo. Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada. Por quê? Porque ela é limitada, se restringe aos eleitos, graça irresistível e perseverança dos santos. Aqui 2 livros que podem ajudar, slide seguinte, por favor. É o Tulip e o livro do pastor Paulo Anglada, já está com o senhor, ele, não o livro. As Antigas Doutrinas da Graça. Esse livro foi reeditado, tem o nome Calvinismo, e esse título aqui é o subtítulo, As Antigas Doutrinas da Graça. É uma exposição dos 5 pontos do calvinismo. Último tópico, rapidinho, ligeiro bala, porque hoje é dia das mães, os solas da reforma. Sempre chega o mês de outubro, 31 de outubro, a gente celebra a reforma, fala dos solas. A palavra sola significa somente, vem do latim, sola é latim, é da língua latina, significa somente. Quais são os solas da reforma? Primeiro, o sola escritura, ou somente a escritura. Esses princípios foram defendidos pelos reformadores no século XVI. E cada sola, cada princípio foi sustentado, defendido, alardeado em oposição para contrapor, para refutar um erro. Quando os reformadores disseram somente a Escritura, eles estavam dizendo o quê? Que a fonte única de autoridade é a Escritura e não a tradição, não o Papa, não qualquer outro documento eclesiástico, isto é, produzido pela igreja. Pastor, mas a gente também usa a confissão de fé. As confissões de fé e os credos são o que os antigos diziam, norma normata e não norma normas. Pastor, traduza isso, está entre parênteses. Norma normas é a norma que rege, é a norma suprema, a Escritura. E a norma normata é a norma que é regida, ou seja, que é regulada pela norma maior. Então, os credos e confissões somente são importantes na medida em que nos ajudam, são instrumentos para que nós entendamos melhor a normas, que é a palavra de Deus. É um auxílio didático, pedagógico. Segundo sola, somente Cristo, em oposição à alegação de que existem outros mediadores. Ah, mas Maria intercede por nós. Não intercede coisa nenhuma. Maria é pecadora. Pastor, mas era a mãe de Jesus, pecadora. Uma mulher virtuosa, uma crente consagrada, piedosa, mas pecadora. Tanto é que quando terminou o vinho na festa em Caná da Galileia, aquele casamento, Maria falou aos serventes, busquem a Jesus, procurem ele e façam tudo o que ele disser.
Ela não tinha poderes para resolver aquela situação. Então, não são santos, adorados por muitos. Não é papa, não é pastor, não é líder religioso. É somente Jesus Cristo que nos permite ter comunhão com Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta. Ele é a estrada. Ele é a escada. Não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo. Somente Cristo. A implicação disso é a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. O que isso significa dizer, pastor? Que, pelo fato de Jesus ser o supremo e perfeito sacerdote, todos nós temos um ministério a realizar, um sacerdócio a realizar. Por quê? Porque estamos em obediência e em comunhão com o sacerdote Jesus Cristo perfeito, que nos conecta, que nos liga ao Pai. Terceiro, sola gratia, ou somente a graça, em oposição às obras humanas. A salvação é por graça ou por obras? É por graça, é por isso que existe o sola gratia. E aí existem duas palavrinhas que às vezes aparecem nas redes sociais, monergismo ou sinergismo. O que isso significa? A concepção monergista implica reconhecer que Deus opera sozinho em nossa salvação. Deus não precisa de nós para que nos salve. A graça é irresistível. Quando Ele quer fazer, Ele faz. E a concepção sinergista é aquela que defende o quê? Que Deus, para salvar, Ele tem que contar com a permissão, com a colaboração, com a cooperação do ser humano. Furada. Sai dessa. É por graça. Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim para absolutamente nada. Apesar disso, Ele nos envolve na sua obra e Ele quer contar com a nossa colaboração. Ele se agrada disso. Apesar de não precisar de nós, Ele faz questão que nós o sirvamos e nos usa para a expansão do seu reino aqui na terra. Sola fide, somente a fé em oposição à justificação pelas obras. Não são as suas obras que fazem com que você seja aceito por Deus. Pastor, mas eu conheço uma pessoa, ela é tão boa, pastor, ela faz tanta caridade. Pastor, ela é exemplar. É porque você está julgando pela vara humana. Você está tomando o homem como medida do homem. Mas se você pegar o critério de Deus, essa pessoa não é boa, ela é pecadora. Porque diz a Bíblia que as nossas melhores obras não passam de trapos de imundície. O pano que as mulheres usavam quando estavam menstruadas. As nossas melhores obras não são suficientes para que sejamos aceitos por Deus, que é perfeito, santo e puro. Porque por mais que o ser humano tenha condições de realizar ações boas, positivas, de vez em quando ele desliza e peca. E é por isso que ele precisa do perdão e da restauração que só pode ter na pessoa bendita de Jesus. Último solo, e com isso a gente termina a aula, só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Em oposição ao quê? Em oposição à exaltação da igreja. Na época dos reformadores, havia toda aquela reverência e todo aquele esforço para construir catedrais na Europa. Quando Lutero escreveu suas 95 teses, o estopim, a gota que fez o copo transbordar, foi a chegada de Tetzel. Tetzel era um monge que anunciava a venda de indulgências, uns documentos que prometiam perdão para os pecados. Lutero, que já conhecia bem a palavra de Deus, sabia que o justo era que o crente, que o justo vive pela fé, é por fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Lutero decidiu escrever as 95 teses para afirmar, certo, que a glória pertence a Deus e que não são templos, não são catedrais, não é o clero, não é o papa, não é a tradição, mas todo louvor, toda glória, toda exaltação pertencem somente a Jesus Cristo. O só lhe deu glória é um ataque ao humanismo. Não é só lhe ego glória.
só lhe deu glória. Então, por isso é que a gente tem que ter muito cuidado na vida da igreja. Certo? Para quê? Para não exaltar as pessoas e para também não ser injusto com elas. Eu vou explicar isso. Não trabalhe, não sirva a Deus esperando reconhecimento humano. Porque se você esperar o reconhecimento humano, o teu trabalho não é para Deus. E outra coisa, se você esperar o reconhecimento humano, no dia que ele não vier, você vai se frustrar. Você vai se decepcionar. E tem gente amargurada. Por quê? Porque não recebeu o aplauso, não recebeu o elogio, o reconhecimento. Sirva ao Senhor de coração, vale a pena. Deus não é injusto, Ele não se esquece do nosso trabalho. No Senhor, nosso trabalho não é vão. Ponto. Agora, nós, como crentes, devemos estimular e valorizar as pessoas. Quando alguém faz um bom trabalho, um bom serviço, parabéns, Deus te abençoe. Agora, cuidado, para você não inflar o ego da pessoa. Porque tem gente que tem maturidade para receber um reconhecimento. E tem gente que, sem elogio, sem reconhecimento, é um balão cheio de ar. Tem que segurar, porque a pessoa, como diz lá no Chile, se agranda. Se crê muito. Pensa que é alguma coisa. Não, meu irmão, você é pó. Pés de barro. Quando você fizer algo e acertar e terminar legal, lembre-se do seguinte, Lucas 17:10, servo inútil, não fizeste mais do que o que devia fazer. Ou então receba elogio e diga, obrigado, a glória pertence a Deus. Louvado seja Deus que eu pude participar nisso. Amém, irmãos? Então, essas são as doutrinas distintivas do presbiterianismo. Teologia pactual, 5 pontos do calvinismo, e solas da reforma. Teria muito mais coisa. Eu aqui tive que enxugar, né, para a gente aqui não fugir muito do tempo. A gente vai orar, terminando nossa aula. Se alguém tiver, pastor, eu tenho uma pergunta, pastor, eu tenho uma dúvida, pastor, discordo de uma coisa que o senhor falou aí, ou de algumas, anote, você pode conversar comigo ali à porta, vai ter que ser rapidinho, porque senão eu vou levar um puxão de orelha, porque hoje é dia das mães, a gente vai almoçar com a esposa, com a sogra, tá certo? Mas você não vai ficar sem resposta, não. A gente vai dar a resposta para você naquilo que a gente puder dar, tá bom? Vamos colocar em pé e orar? E dizer, reconhecer mais uma vez que a glória pertence somente a Deus? Senhor, a glória é tua, Pai. Nós somos pequenos, frágeis, pecadores que foram alcançados pela tua graça. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar com humildade, a apresentar essas doutrinas com temor e tremor, para que elas, em vez de afastar, aproximem as pessoas de Ti, para que façam com que as pessoas desistam delas mesmas e depositem toda a sua confiança na pessoa bendita do Teu Filho Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que nos esclarece, pelos dons distribuídos no meio do Teu povo, e pedimos que abençoe todas as mães, e que elas tenham, ó Deus, um encontro real com a pessoa bendita de Jesus. E se já tiveram, Senhor, te agradecemos por isso também. Acompanha-nos, permita que estejamos mais tarde de volta à tua casa, a essa casa de oração. Oramos e assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, um feliz Dia das Mães, as irmãs que têm esse privilégio.